Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Manda Pra Render, e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês quais são as 3 maneiras de se inserir os backgrounds nas nossas imagens. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar tudo isso na prática e depois no final do vídeo eu vou te falar quais são os prós e contras de cada uma delas e também vou dizer qual que é a minha favorita, qual que eu mais gosto de usar aqui dentro da esfera, tá certo? Então fica comigo até o final, você não vai se arrepender, é isso aí, bora lá! Bom pessoal, só antes da gente ir para o conteúdo então, eu vou pedir para vocês darem aquela força aqui para o canal, tá? Deixa o seu like nesse vídeo, segue a gente aí se você ainda não segue, ativa as notificações para sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo. Vai ser aí dessa forma que o YouTube vai compreender que o nosso conteúdo é legal, ele vai distribuir para mais e mais pessoas, o canal vai crescer de uma forma mais rápida e a gente vai compartilhar mais conhecimento, beleza? Então, dá essa força aí pra gente, bora lá! Bom pessoal, vamos lá então mostrar aqui na prática como que a gente faz. Eu separei aqui um arquivo bem básico, tá? Ele era um apartamento estúdio, onde eu deletei aqui todo o mobiliário, deixei só algumas coisinhas aqui da marcenaria para a gente ter um contexto. E aqui a gente tem a nossa abertura aqui para a nossa paisagem. Então a primeira forma da gente colocar o background é utilizando o próprio HDR visível. Como que a gente faz isso? A gente vai carregar aqui no canal do Environment, um Corona Bitmap. Vou abrir a caixa aqui de seleção do mapa. Vou na minha pastinha aqui de HDRs. Nessa aqui eu sei que tem alguns legais. Vou escolher aqui o primeiro mesmo, tá? Só para a gente ilustrar. Dá um OK. Já carregou aqui. Vou carregar a minha caixa de materiais. Deixa eu trazer ela aqui para o meu monitor. Arrasta para cá, instanciado, tá? Para sempre a gente comandar aqui o mapa e ele responder ali dentro do environment, tá certo? Então tá aqui o nosso HDR. E como que eu faço para visualizar ele aqui na nossa viewport, pessoal? Tem um atalho que é o Alt B, você vem aqui em Background e coloca Use Environment Background, dá um OK. Ele já vai mostrar aqui direto na nossa viewport. Deixa eu trazer um pouquinho aqui pro lado, tá legal? Então aqui, todo o controle que a gente fizer aqui, ele vai responder ali na nossa viewport. Então eu posso colocar aqui 50, 100, rotacionar o HDR e ele já vai responder direto ali na nossa viewport, tá? Então com isso, a gente já está com o nosso HDR aplicado. Vou ligar aqui o Interactive para a gente ver o que está saindo. Então por enquanto, a gente está vendo ali o fundo preto, por quê? Porque a gente ainda não ativou o HDR visível no nosso render. E para isso você vem aqui na aba Scene, tá? Eu apertei o F10, ou aqui o Render Setup. Você vem aqui em Scene, aqui embaixo, ó, vocês vão reparar que estava ligado aqui o Override preto. Então, é só eu desligar que ele já vai aparecer o nosso HDR lá atrás, na nossa imagem, beleza? Aqui a gente pode ter um controle bem grande também da questão de exposição e tudo mais do HDR, e ele vai responder direto ali na tela. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui o RGB Level para 5, você repara que ele vai aumentar a intensidade da iluminação, e vai também aumentar ali a intensidade do mapa que a gente está vendo. Mas e se, por exemplo, eu já tiver com a iluminação agradável, né, a intensidade dela, mas o nosso mapa lá atrás eu queira escurecer ou clarear, que é mais ou menos o caso aqui, ó. Se eu quiser pegar o mapa que está lá e deixar ele menos estourado, é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar com o Shift para ele copiar o mapa, certo? Vou abrir novamente lá o nosso Render Setup. E aí vou ativar aqui no Direct Visibility, que ele estava preto quando a gente começou, e eu arrasto esse novo HDR para ele, instanciado. Perfeito? Dessa forma a gente tem agora aqui um HDR iluminando e o outro aplicado no nosso background. Eles vão funcionar de forma independente. Quando eu vier aqui e diminuir, por exemplo, para 0,2, você repara que a iluminação não foi afetada, mas a imagem dele aplicada lá no fundo, ela escureceu, né? Porque eu diminuí aqui o RGB Level. A gente pode aplicar, por exemplo, um Color Correction, tá? Se você quiser deixar, por exemplo, menos saturado ou aumentar o contraste, por exemplo, aqui eu vou diminuir bastante a saturação, certo? Lembrando que a gente tem que só aplicar novamente lá no nosso Render Setup.
agora com o Color Correction. Então você vai ver aqui que ele está aplicado aqui também. Beleza? Aí o que aconteceu? O nosso mapa perdeu a saturação. Então se eu aumentar totalmente aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira forma da gente colocar o background direto no render aqui no 3D. Beleza? Então eu vou parar aqui para a gente começar a ver a segunda maneira. Bom, e qual que é então a segunda maneira da gente aplicar o background, pessoal? Eu vou só vir aqui no Alt B e desligar o environment que está ali, só para ficar mais claro desde o zero qual que é o processo. Eu vou vir aqui, pode ser um box, mas eu vou criar um plane, certo? Deixar ele perpendicular à câmera sempre, tá? Então aqui a nossa câmera está reta, mas se ela estivesse inclinada, você vai rotacionar o plane para deixar ele sempre perpendicular à nossa câmera. Eu vou zerar aqui os números de segmentos para facilitar. Deixar ele mais ou menos posicionado aqui na frente da nossa janela. Então o que acontece? A gente está enxergando lá o nosso plane. Vou criar um material Corona Light Material. Então você vem aqui em Materiais, Corona Light Material. Desligar o emissive dele, tá? E aqui eu vou carregar o mapa que eu quero aplicar no nosso background. Então você vem aqui em Bitmap, eu vou achar aqui a minha pasta de fundos que eu chamo aqui, vou pegar por exemplo aqui essa aqui de Sunset, escolher qualquer um deles aqui, pode ser esse daqui, certo? E vou aplicar no nosso plane. Ou você pode vir aqui e clicar nesse botão, ou arrasta e solta, que ele também aplica o material, beleza? A gente não está enxergando ele lá porque aqui está branco, pessoal. Vem aqui, coloca preto, ó, que a gente começa a enxergar o nosso mapa aplicado lá. Deixa eu isolar aqui para ficar mais fácil. Aqui na hora de criar o plane, ele criou rotacionado, então a gente vem aqui e rotaciona para ficar na posição correta. E agora, o que a gente precisa fazer? Acertar só a proporção aqui do plane que a gente criou. Então a nossa imagem, ó, você pode reparar que ela é bem horizontal, né? Eu posso vir aqui e visualmente fazer esse ajuste, tá? Então, na maioria das vezes eu acabo fazendo aqui visualmente, porque é mais rápido e só tomar o cuidado aí da gente acertar essa proporção. Mas se você quiser ter exatamente a medida aplicada ali, você vem nas propriedades do mapa, ó, vem aqui em detalhes e vê a medida do mapa. Então nesse caso aqui, ó, 7680 por 4800. A gente vem aqui no nosso plane, já estou selecionado. 7640 por 4800. Perfeito? Dessa forma a gente já acertou exatamente a proporção do mapa também. Agora aqui, como ele ficou um pouco maior, eu posso afastar e subir aqui para acertar a linha do horizonte. Lembrando que para acertar a linha do horizonte eu posso vir aqui na câmera e ligar. Deixa eu isolar aqui rapidinho a câmera, ó. Você liga a linha do horizonte, ela aparece ali, ó. Vou isolar só o plane que a gente criou para ficar mais fácil. Então a linha do horizonte precisa casar com a linha da nossa imagem. Com o horizonte da nossa imagem, perfeito? Então está aplicado ali o background. Posso fazer aqui, melhorar a posição dele, ou dessa forma, ou você pode também vir aqui no mapa, né? E no U Offset, você pode mover, né, pro lado, enfim. Só tomar cuidado porque existe a emenda do mapa, né? Então a emenda a gente tem que fugir dela. Tá legal, pessoal? Então, feito isso, vamos fazer aqui um testezinho de render só para ver o que saiu. Perfeito, a gente já está enxergando lá o nosso background do plane. Só vou vir aqui e diminuir um pouquinho a intensidade para ele aparecer melhor. Então, 0,25, 0,1, ok. Já ficou interessante. Uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, pessoal, é quando a gente tem reflexos, tá? Nesse caso, porque com o HDR você já está cobrindo, vamos dizer assim, 360 graus do nosso ambiente, né? Quando a gente aplica uma imagem num plane como esse, a gente corre o risco de algum pedaço da imagem ter um espelho ou um reflexo. Vamos fazer aqui rapidinho só para vocês entenderem. Ó, eu tenho esse vidro aqui do armário. Eu vou intensificar bastante aqui o reflexo dele, só para vocês entenderem. Eu vou desligar aqui a refração também, para ele virar um espelho. Tá?
Deixa eu dar uma atualizar aqui. Perfeito. Então agora aqui na cena vocês vão ver que ele está refletindo o nosso background. Se o mapa tivesse aplicado um pouquinho para o lado, ó, você vai ver que em determinado momento ele vai sumir. Ó. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Para, se tiver espelhos ou objetos muito reflexivos, não correr o risco dele não refletir o background que você colocou. Uma forma da gente corrigir isso, quando acontecer, é, por exemplo, criar um outro plane, né, com o mesmo background e colocar de forma que ele reflita ali no nosso reflexo. Tá legal? Então, por exemplo, aqui assim ficou legal. É isso, pessoal. Essa é a segunda forma da gente colocar o background na nossa cena. Vamos então para a última maneira. Bom, a última forma então da gente colocar o background na cena é fazendo na pós-produção, lá no Photoshop, né? Mas eu ainda vou continuar aqui no 3D Max, porque eu quero gerar um render aqui que ele vai servir de base para a gente fazer isso lá na pós. Então eu vou ligar aqui o Interactive, e aí um segredo que eu falo para vocês, ó, deixa sempre override preto, tá? Deleta aqui o mapa. Dessa forma, pessoal. Por que dessa forma? Se você deixa ou branco ou com alguma outra imagem aplicada, na hora de fazer o recorte lá no Photoshop, vai ficar um serrilhadinho branco, né? Uma bordinha branca que não é muito desejável, tá? Então eu vejo direto aí algumas imagens que tem essa bordinha branca e a gente já logo de cara percebe que foi feito a inserção do background na pós-produção, mas não foi tomado esse cuidado aqui de deixar ele preto, né? Então, ó, vou fazer aqui um region só na área que nos interessa, para ele limpar bastante aqui. Por quê? Porque eu vou pegar essa mesma imagem e vou levar lá para o Photoshop, para a gente aplicar o background. Aqui ele continua refletindo porque a gente está com o nosso plane aqui. Deixa eu ver se eu consigo selecionar ele. Aqui. Ah, e aqui, pessoal, vamos lá, eu deletei o plane e vocês viram que ele continuou refletindo o HDR. Eu quero que ele reflita preto, eu não quero que ele reflita nada. Então, como que eu vou fazer nesse caso? Eu vou vir aqui na abinha do Render Setup, Cena, e aqui da mesma forma que a gente colocou um override preto no Direct, eu venho e vou colocar no Reflexo, certo? Cliquei aqui, ó, já ficou preto ali também. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todo o reflexo da cena que fosse refletir diretamente o nosso environment, ele vai adotar uma cor preta. Claro que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente tem um objeto cromado, alguma coisa assim, ele pode ficar com uma característica um pouco estranha, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente poderia fazer uma renderização à parte só desse trechinho do espelho aqui, enfim. Mas é dessa forma que a gente consegue deixar ele preto também no reflexo, tá? Então, perfeito, acho que já limpou legal aqui para o teste que eu quero fazer lá. Eu vou salvar isso aqui na minha área de trabalho mesmo, tá? Vou colocar aqui, apartamento. Sempre em formato TGA, pessoal, para ele salvar o canal alfa, tá? Senão a gente não consegue fazer o recorte lá no Photoshop. Agora aqui eu já posso parar. Vou vir aqui na minha área de trabalho, vou localizar o mapa aqui, apartamento, e vou abrir no Photoshop. Então a gente está aqui com a nossa imagem, ela está sem qualidade, né, mas é só para mostrar aqui como é o processo. A gente vai vir aqui, pessoal, deixa eu trazer aqui os meus comandos, porque eu trabalho com ele no outro monitor, mas aqui para vocês poderem enxergar. Então, quando a gente vem aqui nos canais de... aqui na abinha dos canais, eu vou ter aqui o alfa, tá? Que é justamente o recorte da nossa janela. A gente tem duas formas. Ou você clica com o Alt em cima da imagenzinha, né, do canal, ele vai carregar, ou existe um atalho para isso que é o Ctrl Alt Shift 6, tá? Se você olhar aqui é Ctrl 6 o canal do mapa. Para fazer a seleção dele, Ctrl Alt Shift 6. Feito isso, carregou a seleção, vem aqui para criar a máscara e automaticamente ele já recortou ali a nossa janela, tá legal? Agora é só a gente ir lá, achar uma imagem de fundo que a gente queira aplicar. Eu vou até usar a mesma lá que eu usei no
no 3D para ficar igual. Jogo aqui por baixo, né? E já está feita a nossa inserção do background. Aqui também é a mesma história da questão da linha do horizonte, tá, pessoal? Vocês vão precisar acertar a linha do horizonte aqui da mesma forma lá no 3D. Eu lembro que ela ficava bem aqui alinhada com o guarda-corpo, né? Então, nesse caso, seria mais ou menos aqui assim. Da mesma forma aqui, você pode escalonar o mapa, se quiser dar um aspecto que os prédios estão mais próximos, né? Ou diminuir, se você quiser que eles apareçam bem mais longe. Alguns cuidados que a gente precisa tomar aqui é a questão da resolução da imagem, para não usar uma imagem com uma resolução muito baixa. E precisamos sempre ficar atento com a questão da intensidade da exposição da foto em relação ao nosso ambiente e também às cores, né? Aqui eu coloquei uma imagem qualquer, mas seria interessante a gente sempre dar uma olhadinha, por exemplo, no próprio HDR, nesse caso aqui que a gente estava iluminando com o HDR, ó, qual que é a tonalidade de cor dele, né? Então a gente tem aqui um amarelado do sol e a gente tem um azulado ali do céu. E aqui na própria imagem a gente já consegue sentir também qual que é o tom da iluminação, para aqui no Photoshop a gente vir aqui e fazer os ajustes necessários. Então eu posso criar aqui, por exemplo, um canal aqui de Hue Saturation, e se eu achar que a imagem está muito amarelada, eu posso vir aqui, por exemplo, no amarelo e laranja e dessaturar, ou posso trazer mais para o vermelho, mais para o rosa, né? Aqui a gente vai ter que fazer os ajustes necessários, né, para fazer casar o máximo possível. Posso colocar também aqui um canal de exposição, se eu achei que a imagem ficou muito clara ou muito escura, né? Sempre interessante a gente trabalhar com a imagem lá do background com um pouquinho menos de contraste do que a da nossa cena, né? Que a gente tem um efeito aí atmosférico que traz essa perda de contraste, tá certo? E é assim que a gente vai evidenciar a profundidade da imagem. Aqui ficou faltando só a gente aplicar no nosso espelho, né? Acho que nesse caso aqui eu consigo até selecionar com a própria varinha mágica, só diminuir aqui a tolerância, colocar 5, por exemplo, ó. Vamos supor que a gente faça aqui esse recorte. Vou aplicar, preencher aqui na nossa máscara. E já conseguimos fazer aqui também a representação no reflexo do espelho, tá? Lembrando que assim, se você quiser deixar perfeito, né? Aqui eu estou usando o próprio mapa aplicado, mas dependendo da situação, se é uma cena que tem uma iluminação de um sol muito marcado ou algo do tipo, o que é interessante a gente fazer? A gente duplica, vou dar um Ctrl J aqui para duplicar o mapa, Ctrl T, flip horizontal, e no reflexo, ó, a gente pode trabalhar ela rebatida, né, para ficar mais coerente. Agora aqui eu vou só criar uma máscara para tudo que não for do reflexo ele não aparecer. Tá legal? Aqui eu posso desligar esse cadeadinho, por exemplo, e eu movo o mapa e a máscara continua parada. Tá? Então vamos supor que eu queira mais ou menos aqui assim, refletindo aqui a montanha e tudo mais. Tá legal, pessoal? Então essa é a terceira forma de colocar o background nas imagens. Bom, pessoal, agora que a gente já viu aí na prática as 3 técnicas para colocar o background, eu vou finalizar o vídeo aqui falando quais são as características, né, os prós e contras aí de cada uma delas e qual é que eu mais gosto de usar aqui na Esfera. Eu vou pôr aqui na tela para facilitar para a gente, beleza? Então, no primeiro caso que a gente usou o HDR direto na cena, a gente tem o benefício de ser imagem sempre com uma resolução muito grande, né? As fotos do HDR são tiradas sempre com bastante resolução, então a qualidade não vai se perder. A gente vai ter menos trabalho de pós-produção, porque a imagem já vai sair com o background aplicado, né? A gente vai ter ali também a paisagem real aplicada, ou seja, você não vai precisar se preocupar nem com a linha do horizonte e nem com correções de luz e cor, porque a gente já está falando aí praticamente da mesma cena aplicada no background e a cena que está iluminando, né, o nosso ambiente. No máximo um ajuste ali de exposição, que foi aquilo que eu também expliquei, que você pode fazer lá no 3D ou também na pós-produção. Outra característica do HDR é que, como ele é uma foto tirada a 360 graus, você não vai precisar se preocupar com reflexos, né? Então, se você tiver espelhos e objetos reflexivos na cena, independente do ângulo que você estiver fazendo a imagem, sempre esse reflexo vai estar refletindo ali a imagem do HDR. E a última característica de usar essa técnica que não é tão positiva é que se você quiser trocar essa imagem na pós-produção,
vai acontecer aquele probleminha de ficar aquela margem branca, né? O recorte do alfa não vai ficar perfeito. Então você acaba ficando aí limitado nessa questão, beleza? Bom, no segundo caso, pessoal, onde a gente aplicou uma Corona Light num plane dentro da cena, a gente tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Quais são eles? O primeiro é de escolher uma foto que tenha uma resolução razoável, tá? Se você colocar fotos com uma resolução muito baixa, vai acabar destoando demais a parte do 3D da imagem de background, tá certo? Principalmente quando você for renderizar essa imagem em alta resolução. Então, muito atento com essa questão da resolução. Eu aconselho a usar fotos com pelo menos 3.000 pixels aí de resolução, beleza? Outra característica aqui nessa técnica é que a nossa viewport vai acabar ficando ali um pouquinho mais poluída, né? Já que você tem que ficar criando objetos e planes ali dentro da cena que podem ali incomodar um pouquinho dependendo da situação. Outra situação aqui, pessoal, que a gente precisa tomar cuidado é na questão dos reflexos. Então, se a gente tem uma parede com espelho aplicado ou algum objeto reflexivo, tem que ficar atento, porque dependendo da inclinação que a gente estiver enxergando esse espelho, né, ele pode não estar refletindo ali o plane que você aplicou de background. Então, nesse caso, a gente precisa colocar alguns planes adicionais para fazer essa cobertura dessa região aí que está refletindo, beleza? Aqui nesse caso também precisamos tomar cuidado com a questão da linha do horizonte, né, que eu já expliquei também lá na prática, e questão de exposição e as cores da cena. Você precisa escolher uma foto que seja coerente, né, com a iluminação do 3D. Então, se você fez ali uma iluminação fim de tarde, uma luz mais alaranjada, você vai ter que colocar uma foto que também tem ali um pôr do sol, que tem uma iluminação condizente com a iluminação da cena. Outra característica aqui nessa técnica é que se você quiser lá na pós-produção trocar essa imagem, vai acontecer aquele probleminha de ficar aquela bordinha branca, tá? No recorte da máscara. Então é aconselhável você escolher bem a imagem e não querer trocar depois, senão você vai ter esse problema. E por último, uma característica positiva, né, de usar essa técnica é que você pode colocar a imagem que você bem entender de background. Então, quando a gente está falando dos grandes lançamentos, a gente tem as imagens de terraço, a varanda, né, do apartamento. Você vai precisar colocar ali uma foto da cidade, alguma paisagem condizente, né, com a localização do empreendimento. Coisa que com o HDR você não vai conseguir, porque as fotos do HDR são sempre fotos de ambientes descampados, né, ou de florestas, montanhas, e até tem algumas fotos de cidades, só que são, a maioria das vezes, cidades de fora do país, né, de outros países. Então, impossível a gente usar ali o próprio HDR quando a gente estiver falando de um background, de uma varanda, de um terraço de apartamento. Bom, e na última opção, pessoal, quando a gente deixou para colocar a nossa imagem direto na pós-produção, né, o nosso background direto na pós-produção, a gente vai ter aí o mesmo cuidado a se tomar com a questão da resolução da foto, tá? Então, mantenho aquela dica aí de usar uma foto com pelo menos 3.000 pixels de qualidade e também tomar cuidado para não esticar demais ela e acabar perdendo resolução, tá legal? A gente tem que tomar cuidado também com a questão da linha do horizonte, né, a altura da linha do horizonte, como a gente vai colocar na pós-produção. É legal de já ver lá no 3D, né, ligando na câmera ou ativando o HDR de fundo, para se certificar aonde é a posição correta, para na pós-produção a gente não aplicar isso de forma errada, beleza? Temos também que ficar atento com a questão da iluminação. Então, a iluminação que a gente usou na nossa imagem 3D, ela precisa casar com a iluminação do background. Então, entender assim, a direção do sol, se está vindo do mesmo lado, se você usou ali um sol com a sombra mais esmaecida, você vai ter que buscar uma foto que seja de um fim de tarde. Enfim, fazer casar a iluminação da nossa cena 3D com a imagem aplicada de fundo. Aqui temos que tomar cuidado também com a questão dos reflexos, pelo mesmo motivo que eu expliquei no segundo caso, né? Dependendo da inclinação ali que você está olhando, se tiver um espelho aplicado na parede ou algo do tipo, você tem que ficar atento, porque pode ser que você tenha que fazer uma máscara ali na pós-produção para reproduzir o reflexo desse espelho, beleza? Eu já vi várias imagens aí que o pessoal não toma esse cuidado, então a gente tem a paisagem de fundo, mas quando eu olho essa mesma janela, por exemplo, num reflexo de um espelho, ali não está acontecendo nada, né? Porque acabou passando direto e ficou ali um fundo branco, um fundo preto, enfim, ficou sem estar ali com a imagem correta, né, aplicada. Um ponto positivo aqui dessa técnica de aplicar direto na pós-produção é que você tem uma liberdade muito maior, né? Você pode fazer testes, tanto da posição da imagem de fundo, a escala,
Você pode fazer composição, por exemplo, de usar a parte de baixo de uma foto e a parte de cima ali pegando o céu de outra, por exemplo. Então, essa liberdade de edição ela é muito maior quando você deixa para colocar o background na pós-produção. E por último, você também vai ter aí uma liberdade bem maior de ajustes, né, de brilho, contraste, a cor da imagem. Você vai conseguir até às vezes pegar uma foto que não é tão fim de tarde e editar ela ali na pós-produção mesmo e deixar ela mais alaranjada para casar com a cena. Enfim, você tem aí um controle muito maior de edição do nosso background quando você deixa para fazer ele na pós-produção. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que deu para entender legal aí as 3 técnicas e quais são as características de cada uma delas. Qual que eu mais gosto de usar aqui na Esfera? A resposta, pessoal, é que eu uso todas elas, tá? Cada caso vai ser diferente e eu vou preferir usar ou uma ou outra. O que a gente sabe é que quando a gente está falando, por exemplo, de uma imagem onde a gente precisa enxergar uma paisagem urbana, né, uma paisagem de cidade, aí eu não vou conseguir usar o próprio HDR, né, porque aquilo que eu expliquei que as fotos precisam ser condizentes com a localização do empreendimento. Mas tirando esse caso, vai depender realmente da situação. Muitas vezes eu mantenho o próprio HDR, né, porque ele já vai ter ali todas as características da cena, então vai facilitar a nossa vida. E em outros casos eu uso as outras técnicas, tá certo? Vê aí, faz os testes, eu quero que você me fale qual que você gosta mais de usar também, tá? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vai me dando feedback aí pra gente estar sempre melhorando, vamos conversar sobre esse assunto, tá legal? Então se você gostou desse vídeo, eu peço para você já deixar o seu like aqui embaixo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ficar sempre por dentro aí quando tiver vídeo novo. E é isso, pessoal, eu espero vocês no próximo vídeo, um grande abraço e manda para render.